Fala galera do podcast Real Missão, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio que estamos iniciando aí, hoje com um assunto muito importante e eu estava dando uma pesquisada no Instagram da nossa irmã do Instituto aí e é uma coisa muito importante, principalmente no nosso meio cristão e muito pouco falado, né? Estamos já convidados aí Thaís Rocha, que trabalha na área de violência sexual, tráfico humano e trabalho infantil. Aí o título que eu dei foi para esse podcast é isso e a realidade nua e crua, né? Tudo que a gente precisa saber, como você que trabalha, atua na área aí. Então seja muito bem-vindo, muito obrigado por esse tempo aí seu. Eu estava tentando já um tempinho, eu falei, pô, será que ela vai aceitar? Tá. Ela aceitou, muito obrigado e se apresente um pouquinho pra gente, fala um pouquinho do projeto aí. Uhum. Não, que isso, é um prazer estar com vocês. É mais a rotina corrida mesmo que a gente tem, mas é muito bom, né, ter essas oportunidades de poder falar sobre um assunto tão sério que é a violência sexual, o tráfico humano, né, principalmente no ambiente cristão. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E me apresentando um pouquinho, né, o meu nome é Thaís Rocha Amsterman. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, né, mas atualmente eu me encontro em Ruanda, na África. Eu sou missionária em tempo integral, então tem 10 anos aí que eu tô nessa trajetória de missões e foi através disso que eu comecei o meu trabalho no combate à violência sexual, tráfico de pessoas. Hoje eu lidero, né, o Instituto Basta, que é o instituto que eu fundei. Então nós atuamos no Brasil e também fora do país. Nós somos uma organização social que atua no combate a essas violações de direitos humanos, né, como a violência sexual, o tráfico de pessoas. E a gente tem feito isso aí há alguns anos. O nosso foco realmente é educar as pessoas em relação a esse tema, né? Então o podcast é extremamente importante para isso, né? Uma das ferramentas. A gente também tem um podcast no Instituto Basta. Tá parado porque a gente não tem ninguém que faça podcast nesse momento, mas a gente entende a importância da comunicação, né? Então a Deu gente uma está aí travadinha aqui. compartilhando sobre a temática, trazendo mesmo informações, porque precisa, né? As pessoas precisam conhecer o problema Tá me ouvindo? para que a gente consiga resolver o problema. Então, esse basicamente tem sido o meu trabalho. Eu sou escritora também, né? Escrevo bastante sobre essas áreas também. Então, isso é um pouquinho sobre mim, tá bom? E esqueci qual parte que eu tô, mas vou tentar continuar com a coisa, você faz os cortes aí, tá bom? Você falou que também tinha um podcast aí do Instituto, Isso, mas estava meio parado, aí essa hora isso. parou. O Instituto Basta também tem um podcast, né, onde a gente traz essas temáticas que a gente trabalha. Então, nós conhecemos, né, entendemos a importância da comunicação. Então, é muito bom estar fazendo isso, porque é um dos nossos trabalhos aqui, né, a comunicação, falar sobre essa temática, falar sobre esse crime, para que assim a gente consiga solucionar o problema, né? Se as pessoas não sabem nem que existe, como que a gente vai solucionar? Então, a comunicação tem sido uma ferramenta extremamente importante, né, dentro dessa área. E o podcast é algo também que eu sou apaixonada, assim, e creio que a gente consegue alcançar muitas vidas através disso. Então, o Instituto, ele trabalha, né, nessas áreas do combate à exploração, então, através da prevenção. Nós temos também o acolhimento às vítimas, então a gente já presta suporte jurídico, psicológico, social, espiritual e emergencial às vítimas. Então, nós atuamos aí acolhendo mesmo essas vítimas de violência, exploração, tráfico de pessoas. Então, as pessoas podem entrar, né, em contato com a gente para pedir ajuda. Às vezes pode ser a vítima, né, que entra em contato, às vezes algum parente ou alguém que conhece a vítima que entra em contato para pedir ajuda. Então, nós temos um número, né, do nosso acolhimento. Vou até falar aqui para vocês, porque se alguém estiver nos ouvindo e precisar de ajuda, consegue entrar em contato. Então, o nosso DDD é o 27 e o número é 995055331. Então, se você está nos ouvindo, né, e precisa de auxílio, pode entrar em contato através desse número, mas a gente tem o nosso site, né, que é institutobasta.org, as nossas redes sociais, que em todas são Instituto Basta, e a gente tem também essa área do acolhimento às vítimas, e também temos a área do advocacy, né, onde a gente trabalha ali com campanhas nacionais, políticas públicas, né, para mudar realmente as nossas leis e a gente conseguir justiça dentro dessas áreas. Então, basicamente, né, de uma forma bem resumida,
o que nós fazemos dentro do Instituto Basta é isso, é lutar contra essas temáticas da violência sexual e do tráfico de pessoas, né? E como presidente, né, fundadora, eu estou aí sempre auxiliando em todos os projetos. A gente hoje está no Brasil inteiro, né? Acabamos de abrir também uma base lá no Marajó, né, que é uma área que estava muito em alta e as pessoas estavam falando. A gente também abriu um escritório em Moçambique, né, como eu falei, nós somos uma organização social internacional, então a gente está atuando aí em alguns lugares, né, já atuamos em alguns países e agora estamos nos fixando também em Moçambique para trabalhar também nessa área. Então esse é um pouquinho sobre o Instituto Basta, também sobre mim, né, esse tem sido o nosso trabalho, principalmente aí nas missões. Uma benção demais. Você falou que tá na África, é isso? Isso, estou em Ruanda. Ah, legal. Tem um amigo daí que trabalha com a Jocum, em missões Ai, aí que também. legal. Legal. Sim. Tenho vontade de conhecer, em breve estarei por aí. Eu fui jocumeira por 7 anos, né? Continuo, claro, em parceria com a Jocum, mas era muita coisa para fazer, né? Então, liderando o instituto, precisei focar mais nisso, mas tenho a Jocum também no meu coração, né? Atuei por muito, muito tempo, né, em missões com a Jocum, então conheço bastante também. É benção demais. Já vou começar aqui já com o sarrafo lá em cima, né? Qual foi o caso mais chocante que você já presenciou trabalhando contra a exploração de pessoas, assim? Aí eu botei aí, né? Claro que dentro do que puder falar. Sim. Então, muitas pessoas me perguntam isso, e quando a gente trabalha, né, dentro dessa área, acaba que todos os casos eles são bem chocantes, né? São casos bem complicados. A temática que a gente trabalha é uma temática difícil de ser lidada, né? Exploração, abuso, tráfico, né? Principalmente no Brasil, que normalmente acontece aí com crianças e adolescentes. Então, assim, é uma pergunta difícil de responder, porque todos os casos são chocantes. Mas eu acho que, para mim, o que mais me chama atenção, né? E às vezes me dá aquela coisa assim, é quando trabalhando na área, eu me deparo com pessoas que eu conhecia, né? Então, por exemplo, meus amigos, pessoas que estavam ali na convivência, porque é isso, né? O abuso, a exploração acontece com as pessoas e muitas das vezes a gente não enxerga. Então, acho que o que mais me chocou, né, durante esses anos trabalhando na área, é isso, é quando, por exemplo, sei lá, eu tenho um amigo, e aí por eu trabalhar na área, tá compartilhando, ele sabe que pode confiar, ou uma amiga, e vai lá e fala, Thaís, eu passei por isso. Porque aí você pensa, meu Deus, eu tô trabalhando na área, eu tô aqui todos os dias, e essa pessoa do meu lado, eu não tinha visto que ela tinha passado por isso. E acontece muito, né? No Brasil, a grande maioria da população, infelizmente, já sofreu violência sexual. Então, esses eu acho que foram os casos que mais me chocaram. Até caso de tráfico humano mesmo, sabe? De exploração, assim, coisas bem terríveis, de ser alguém que eu conhecia. E eu fiquei, meu Deus, né? Como que a gente ainda tá muito alheio a isso, né? E às vezes a pessoa que tá do nosso lado, né? E é o que a gente vê nas notícias, né? Por exemplo, quantas vezes a gente já ouviu assim, nossa, mas aconteceu isso com aquela pessoa? Eu nem sabia, né? Por exemplo, em relação a casos de crianças, por exemplo, negligenciadas, né? Às vezes que apanhava, que tinha marca, que não tinha comida, né? Às vezes a criança vai pra escola várias vezes, e ninguém via aquilo. Aí depois, sei lá, que já aconteceu uma fatalidade, né? E aí o pessoal, todo mundo assim, chocado, meu Deus, mas como assim, né? Eu não vi isso. Então, pra mim, eu acho que os casos, né? Independente do grau, né, da violência em si, né? Porque o abuso, ele pode acontecer com violência física ou não, né? Mas, como eu falei, como é casos de violência, abuso, exploração, tráfico, todos são chocantes, não tem como fazer esse comparativo. Mas eu acho que o que mais me impacta é isso, quando alguém que eu conhecia passou por isso e aí eu me pego pensando assim, meu Deus, como que eu não vi? Né? Como que tava ali na frente de todo mundo e a gente não enxergou isso? Então, isso é algo que talvez, se eu posso dizer assim, né, foi o que mais me chocou e me impactou, sabe? E aí me faz pensar também, né? A gente precisa prestar mais atenção nas pessoas, né? Nos relacionamentos, precisa ter mais. Ser pessoas mais confiáveis, porque aquela sensação assim, por que essa pessoa não me contou antes, sabe? Porque ela não pediu ajuda, né? Então a gente também precisa ser esse lugar seguro, né? Todos nós, né? Sermos esse lugar seguro para não ter alguém do nosso lado sofrendo, né? Tendo uma necessidade, a gente não enxergando aquilo.
Thaís, uma pergunta que me veio agora aqui, não estava no roteiro, mas talvez muitas pessoas estejam passando por esse tipo de situação e não sabem que está. Então, Sim, assim, tem dentro, isso também. dentro de alguns exemplos, o que você poderia citar de que é uma exploração ou é algo de errado ali, dentro daquilo que você está mais acostumado a ver? Como eu falei, né? Tem pessoas que às vezes podem estar passando e não sabem o que é. Acha Sim. normal, acha que. Então, você poderia falar um pouquinho sobre? Uhum. Não, é a maioria das vítimas, né, elas realmente não sabem, até porque, como eu falei, no Brasil, principalmente, os maiores casos de violência sexual acontecem com crianças. Então, e normalmente é por alguém que a vítima lhe ama, né, que alguém que era para proteger, né, a maioria é pais, tios, avós, né, alguém da família, alguém próximo da vítima que ela conhece. Então, quando se fala de uma criança, ela não vai saber, imagina, né? Se você nasce numa família onde seu pai bate na sua mãe todo dia, você vai achar que aquilo é normal, né? Então, é a mesma coisa do abuso ali. Se tem uma criança, né, com um adulto que deveria amá-la, protegê-la, cuidar dela, né? E que às vezes até faz isso, né? É, e aí abusa, então fica aquela confusão. Então, a grande maioria das vítimas realmente não sabem que estão passando por abuso. A gente vê muito isso no nosso trabalho, né? Quando a gente descreve o que é os formatos, os tipos, a pessoa fica, meu Deus, passei por isso, né? Então tem essa questão de ser a criança, mas mesmo adulto não sabe que está passando por isso. Porque tem vários mitos, né? Dentro da violência sexual. Então, muitas pessoas acham que abuso é só quando há penetração, né? Só quando há uma violência. Então, se não tem esses elementos, acaba que a pessoa entende assim, ah, não, isso não é abuso, né? Talvez é só é, algo normal, né? Isso daí acontece em todo lugar, entende? Então, isso acontece bastante da vítima, às vezes, tanto que se você olhar os dados, assim, você vai ver que a grande maioria dos abusos acontecem quando a vítima é uma criança, e aí as denúncias, né, ou a revelação desse abuso acontece quando a pessoa tem 30, 40, 50, 60 anos, entende? Então, até ela entender o que aconteceu com ela e dar nome a isso, passa-se muito tempo por conta exatamente disso, dela não saber o que é o abuso, o que é a violência, né? A pergunta 4 eu vou trocar com a 3 aqui, que tem um pouco a ver com o que a gente está falando. Quais sinais mostram que uma criança ou jovem, alguém pode estar sofrendo algum tipo de abuso? Como você falou, que no Brasil é mais comum quando criança, né? Existe algum sinal para quem está perto observar, principalmente os pais, né? Às vezes acha que tá falando porque é criança, coisa da cabeça dela ou dele. Existe uma forma assim que você identifica assim, se ela fizer isso aqui ou falar isso aqui, melhor você tentar sentar e tentar ouvir mais. Uhum. A gente costuma dizer, né, que trabalha nessa área, que a criança sempre fala, né? A gente está focando aqui muito em criança porque a maioria dos abusos, eles acontecem nessa fase, né? A gente está falando mais aqui sobre crianças, né? Mas só lembrando que adultos também são abusados, né? Adolescentes também são abusados, homens também, né? Então tem muitos mitos aí em relação a, a essa temática, mas no Brasil, né, os dados mostram que a grande maioria das vítimas são crianças, então a gente vai partir desse ponto. Então, assim, pra gente que trabalha dentro dessa área, a gente sempre fala que a criança, ela sempre vai falar, ela sempre vai contar que está sofrendo abuso, mas poucas vezes vai ser com palavras, né? Então, é isso que você perguntou. Como que eu consigo identificar esse abuso, né? Eu vou falar aqui alguns pontos, mas só lembrando, tá, gente? Não quer dizer que se você identificou esse ponto, a pessoa está sofrendo abuso. Não, né? Por isso que a gente precisa dialogar, conversar, perguntar, né? Acho que uma das maiores armas, né, contra a violência é o relacionamento, né? A comunicação. Muitas das vezes os pais não têm relacionamento com a criança, não está ali presente, por isso que deixa passar, né? Por isso que acaba não vendo. Então, se você tem um relacionamento, uma conversa aberta ali, a criança vai sentir também segurança para te contar se algo está errado. Mas normalmente, né, os sinais ali, né, os sintomas, vamos dizer assim, pode ser mudança de comportamento brusca. Então, imagina uma criança que é super ativa, super animada e de repente começa a ficar mais acanhada, né, mais vergonhosa, ou por exemplo, amava ir na casa, sei lá, do avô, né, e aí toda vez agora que vocês vão na casa do avô, a criança começa a espernear, a chorar, fala que não quer ir, né, pode ser ao contrário também.
né? Às vezes a criança era super fechada e aí por conta, né, dessas interações sexuais, desses abusos, acaba ficando mais aberta, né? A gente tem muita questão dos jogos sexuais hoje, né, com as crianças, então tem que observar se a criança teve acesso à pornografia, não teve, alguém ensinou alguma coisa, mostrou alguma coisa. Então a mudança brusca, né, de comportamento pode ser um sinal, né? O isolamento também, né, afastamento de famílias, amigos, o medo excessivo, né? Essa ansiedade, assim, também pode ser um dos sintomas, né? Também a forma, né, às vezes, de vestir. Tá, então eu falei sobre isso, né, que precisa tomar mesmo esses cuidados, observar, né, esses comportamentos da criança. E assim, eu acredito que uma das maiores ferramentas é o relacionamento, sabe? Porque se a criança ela tem relacionamento com os pais, né? Se tem um diálogo aberto, se ela tem essa liberdade de chegar e falar o que está acontecendo, mais chance, né, do abuso ser descoberto ou nem chegar a acontecer o abuso, porque se ocorrer uma situação meio estranha ali, a criança já vai chegar e já vai contar. Então, são alguns pontos aí que você pode observar, né? Outra coisa também que pode ser observada é a queda no rendimento escolar, né? Ou às vezes até a melhora no rendimento escolar. Eu sei que às vezes a gente só olha para os pontos ruins, mas, por exemplo, a gente já pegou casos de que a criança começou, não era um bom aluno, né? Começou a estudar e melhorar as notas. Por quê? Porque o mecanismo, Deu uma né, de travadinha defesa aqui da para mim. criança, a forma dela se comunicar era estudar bastante para não precisar voltar para casa, entendeu? Então, precisa observar esses pontos. Então, até a melhora mesmo escolar pode ser um ponto a ser observado. Por exemplo, a gente teve um caso, né, de que a criança não era boa na escola, né, não estudava muito, e de repente começou a estudar muito e melhorou muito as notas. Esse foi o mecanismo de defesa que a criança encontrou de fazer o quê? De passar muito tempo na escola e não retornar para casa, porque ela não queria retornar para não ser abusada. Então, assim, observar. Eu acho que quando a gente tem um bom relacionamento, né, seja entre pai e filhos, enfim, a gente consegue observar se a pessoa mudou, se tem alguma coisa errada, né, se tem um diálogo aberto. Então, o relacionamento, o diálogo aberto mesmo, é uma das maiores ferramentas que você vai poder ter e conseguir combater realmente essa violência, né? Então, observar também, por exemplo, se tem um adulto muito próximo ali toda hora, sabe? A criança sempre tem que ficar sozinho com o adulto não... Porque não é normal, né? Um adulto ser melhor amigo de uma criança, toda hora querer ficar em um lugar separado, sozinho com a criança, né? Então, observar alguma coisa desse tipo. Marcas físicas também, né? Sinais de negligência, né? Medo, como eu já falei. Então, assim, existem vários sintomas, sinais que você pode ir observando. Claro que não quer dizer, por exemplo, nossa, meu filho, o rendimento escolar caiu, está sendo abusado. Isso não quer dizer, né? Ao sinal de desconfiança, procura um psicólogo, né? Procura ajuda especializada e aí investigue. Também não é pra gente ficar paranoico, né? Viu uma coisa meio estranha, é abuso, né? Porque tem isso também. Aqui no instituto, né, como a gente trabalha nessa área, eu tenho sempre que falar com o pessoal, falar, gente, nem tudo é abuso. Eu sei que a gente está envolvido nesse mundo, mas a gente também não pode colocar isso em paranoia. Tem que ter uma investigação, né, analisar, né, porque às vezes, sei lá, a criança era boa na escola e o rendimento escolar caiu só porque ela entrou na adolescência, né, e começou, né, a ter outros interesses e tudo mais. Então, assim, observar mesmo e ter esse diálogo aberto. Eu acho importante esse fato do diálogo, de estar próximo, eu acho bem desde cedo com a criança ali, porque qualquer atitude diferente você já vai saber e vai Sim, poder sentar e tentar identificar o que está acontecendo. Agora, principalmente para os pais que trabalham fora, às vezes a criança é cuidada por alguém e tal, às vezes já automaticamente já cria um pouquinho aquela distância. Então, ao estiver próximo do seu filho, sua filha, ou talvez algum sobrinho, alguma coisa assim, esteja perto de verdade, conversar, como é que foi o dia, o que aconteceu, o que você gostou. E a criança vai soltar, como você falou um pouquinho antes, ela vai soltar ali alguma coisa que pode ser um gatilho que você possa observar. Não ficar sim, desesperada achando que não. Às vezes foi ela viu no telefone um vídeo de besteira e ela falou aquilo. Não necessariamente que ela está passando por aquilo ali. Mas aí, sim. claro, você tem que orientar, não mexer mais com aquilo e tal. Ou então, ou até casos mais difíceis, né? Como realmente aconteceu. E você
criando esse ambiente com a criança ali, com a pessoa, até com o jovem também, que às vezes não bota isso para fora por medo, por vergonha, ele vai confiar em você, seu porto seguro para falar, né? Ah, aconteceu isso. E não vai ter aquela barreira de, pô, não, a gente nunca foi próximo, então não contei para ele isso. Eu contei primeiro para alguém de fora, porque meus pais não. Então acho que anda em conjunto, né? Essa coisa de estar perto, de estar ali bem íntimo do filho ou da filha, que infelizmente tem acontecido muito, né? Eu estava vendo até no seu Instagram os casos, tá? Os números são bem assustadores. Teve até o filme O Som da Liberdade aí há pouco tempo, né? Acho que deve ter visto. Então, assim, são coisas que está acontecendo agora. A gente está aqui falando e pode estar acontecendo em algum lugar do mundo. Então, assim, qual o papel assim da igreja, né? Até para quem estiver assistindo, que trabalha na área, tal, quais importantes observar, pontos, como é bom se aprofundar, qual a importância de aprofundar do assunto também, né? Que às vezes a gente lida como só uma escala de olhar criança, o ministério, mas a igreja também tem um papel fundamental nessa área, né? Já teve algum caso assim específico? Uhum. Não, com certeza. Eu acho que todo local, né, que lida com pessoas precisa ter minimamente informações sobre essa área, né? Precisa. Vamos lá, vou voltar aqui. É, então, acredito que todo ambiente que lida com pessoas, né, precisa ter minimamente o conhecimento sobre essas temáticas para saber realmente o que fazer, né, e o que não fazer. E no caso da igreja, a gente tem um papel ainda mais importante, né, como povo de Deus mesmo. Infelizmente, muitos abusos acontecem dentro das igrejas, né, porque é isso, né, qualquer ambiente que tem pessoas, vai ter pessoas ruins, né, vai ter pessoas boas, então a igreja não é diferente. Então, nós, como corpo de Cristo, precisamos ter esse cuidado, né? Entender quem está entrando, principalmente se é, por exemplo, do Ministério Infantil, que está ali ligado, né? A crianças a todo momento. Então, precisa saber quem é essa pessoa, né? Precisa tomar realmente esse cuidado. Então, eu acredito que a igreja tem esse papel, né? E mostra mesmo através da história, né? Que nós temos esse papel de educar, né, a população, de acolher, de cuidar. Só que o que a gente tem visto, infelizmente, muitas das vezes, é uma igreja que passa a mão, né? Trata a violência sexual apenas como pecado, e claro, temos que tratar também como pecado, mas é um crime, né? Então, nós como sociedade, principalmente no Brasil, né, a lei já nos fala, se a gente tem conhecimento, se você desconfia, você é obrigado a fazer a denúncia. E muitas das vezes a igreja não faz essa denúncia, a coberta, fica às vezes muito mais do lado do abusador do que da vítima, entende? Então, são coisas que realmente a gente precisa mudar dentro da igreja. A igreja precisa se posicionar mesmo como corpo de Cristo. Eu acredito que o maior interessado em trazer essa justiça é Cristo mesmo, né? Então, nós precisamos agir de acordo. A igreja precisa se capacitar, precisa se preparar. Então, eu acredito que a igreja, né, ela precisa, assim, como todo ambiente que tem pessoas, né, a gente precisa saber minimamente sobre esse assunto, principalmente com o contexto do Brasil, né, onde essas violências estão sempre acontecendo. Mas no caso da igreja, né, como corpo de Cristo, a gente tem uma responsabilidade a mais, né? Nós precisamos proteger essas pessoas, precisamos ter esse ambiente também de acolhimento, né? Mas infelizmente, o que a gente tem visto igrejas omissas, muitas das vezes, igrejas que às vezes fica mais do lado do abusador. Então a gente precisa mudar essa realidade, né? Por exemplo, a gente sabe que isso é um pecado, né? E temos realmente que tratar como um pecado, mas não é apenas um pecado, é também um crime. Então, se acontece algo dentro da igreja, nós, como corpo de Cristo, temos a responsabilidade de seguir também a lei e denunciar, né? No Brasil, a gente tem uma lei que fala que, em caso de desconfiança, né? Se você imagina que está acontecendo, nós temos a obrigação de fazer essa denúncia. Então, eu acho que como corpo de Cristo, né, acreditamos sim na reconciliação, acreditamos no perdão, né, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer salvação para esse abusador também, para esse criminoso, mas isso não elimina o crime, isso não elimina as consequências do crime, né? Então a denúncia, ela precisa também ser feita, né? Essa pessoa, ela precisa pagar pelo que ela fez, e a vítima, ela precisa ser acolhida. Muitas das vezes, pela nossa omissão, né, as pessoas continuam sendo violadas, continuam sendo abusadas, sofrendo violência. Então a igreja, ela tem esse papel,
E essa responsabilidade de conhecer sobre esse assunto, de proteger e de alertar mesmo, sabe? A gente precisa falar sobre assuntos sérios que acontecem no nosso dia a dia, né? A palavra de Deus fala que nós precisamos, né, cuidar dos órfãos, das viúvas, né, trazer justiça, né? Então não dá pra gente ignorar também esse assunto. Foi para isso que o Senhor nos chamou, né, para libertar, né, os cativos. Então não dá para sermos uma igreja omissa, né, que vê a coisa errada acontecendo e não faz nada, que não fala, né, que não confronta, né? Esse não é o evangelho, o evangelho confronta, né? Então, se uma pessoa está cometendo um crime como esse, né, tão grave, a igreja precisa confrontar. Então, eu acredito sim que a igreja tem um papel fundamental na sociedade, né? Muitas das coisas que mudam hoje na sociedade é através da igreja, né? Seja através de um trabalho social, uma doação, uma oferta, né? E por que não essa área também não deve ser impactada pela igreja, né? Pelo corpo de Cristo? Tem tantas pessoas dentro da igreja, tantos especialistas, pessoas que estão nas comunidades, então nós também temos esse papel. E fora que a igreja também responde caso aconteça algo na igreja, né? Não sei se já aconteceu com você, algum caso na igreja, sim. Né? E a igreja vai responder junto. É claro que eu não estou falando isso para você ter o cuidado por esse medo. Né? A gente tem que ter o cuidado por cuidar de pessoas, né? Como a gente está falando aqui. O importante é ter o preparo, ter ali o conhecimento sobre aquilo. A gente só vai saber aquilo que é errado conhecendo. Então a gente precisa se estudar, se aprofundar e estar atento a isso aí, porque é muito mais do que apenas uma escala numa igreja, muito mais que de apenas um dia de culto, mas precisamos estar atentos a essas coisas também, principalmente com crianças, né, que é o futuro da nação, como a Bíblia diz. Né? Sim, então acho que é importante e a ter esse sexualidade cuidado. foi criada pelo Senhor, né? O sexo foi criado pelo Senhor e infelizmente, né, nós pegamos isso, não, é um tabu, é uma coisa que não pode se falar dentro da igreja e entregamos isso para o mundo, né? Então, a gente vê aí diversas pessoas com diversas opiniões sobre essa temática e aí dentro da igreja, que poderia ser um lugar seguro, né? Claro, dentro de casa também a gente precisa, mas tem muitas pessoas que não têm casa, não têm família, não têm pai e mãe, né? Então, a igreja pode ser também esse lugar de suporte, assim como a escola, assim como outros ambientes, mas a gente pegou essas temáticas, né, que a gente considerou impuras, sujas, sendo que Deus que criou, e entregou isso para o mundo. E hoje tudo isso que acontece, né, são resultados dessas nossas escolhas. Então acho que a gente precisa se posicionar, né, voltar a se posicionar, a falar sobre essas temáticas, né, porque a gente está falando aqui sobre violência sexual, sobre tráfico de pessoas, mas às vezes são coisas mínimas dentro dessa área da sexualidade que destrói casamentos, né, que deixa pessoas envergonhadas, que poderia tirar uma dúvida, né? Às vezes mulheres que não conhecem o seu próprio corpo, às vezes tem alguma doença, alguma coisa, e aí tá sofrendo ali calado, porque como é um assunto que envolve a área sexual, a pessoa não quer falar pelo medo, pelo tabu, porque não é uma coisa santa, mas na verdade né? O sexo, ele faz parte de quem nós somos, né? E da criação do Senhor. Então, a gente pode sim falar sobre essas temáticas de uma forma bíblica, né? E pura e correta, né? Não com um monte de tabu, não com aquele não me toque, né? Para não entrar em um assunto polêmico, não. Principalmente, né? Se é casado, né? Então, tem que conversar, tem que falar, né? Acredito que só na luz que a gente vai conseguir tirar todas essas coisas, né? Todos esses pecados, todos esses crimes, até porque, se a gente olhar a dinâmica, né, da violência, da exploração, do tráfico, enfim, sempre acontece dentro desse ambiente obscuro, né? Não conta pra ninguém, não fala pra ninguém, ninguém fica sabendo. Então, quando você se isola, né, que é isso que o abusador faz, quando tá isolado, é mais fácil dele conquistar, né? Então, por isso que é importante também a gente trazer isso pra luz, né? Sim, muito, muito interessante, né? Por isso que a internet não está colaborando, que é um assunto muito bom e está tentando aí fazer a gente desistir, mas a gente vai chegar lá. O que nós, né, pessoas comuns, eu digo, quem não atua na área, às vezes pode, de repente, a pessoa estar assistindo aqui, eu não trabalho com criança, e aí descartar, eu não tenho filho, eu não tenho sobrinho. Mas às vezes você pode ser usado para isso, né? Para Deus intervir em alguma situação. Então, o que uma pessoa comum pode fazer para ajudar a combater essa realidade aí que a gente conversou até aqui? A gente já falou muito sobre isso, dá para entender, mas olha mais assim diretamente, como se alguém estivesse assistindo aqui. Eu, praticamente, não trabalho na área de infantil. Só que já tenho alguns podcasts aí falando sobre essa área, tá? Uma área que me atrai um pouquinho também. Sim.
Muitas pessoas me perguntam isso também, né? Ah, mas eu não atuo na área, talvez esse não é o meu chamado, né? E eu acho que é o que a gente está conversando aqui em relação aos relacionamentos, né? Não necessariamente você vai ter esse chamado que eu tenho, por exemplo, né? Largar tudo, focar nessa área específica, né? Eu acho que cada um tem realmente o seu chamado, a sua área para atuar, mas você compartilhando, né? Você apoiando alguma organização ou projeto que fala sobre isso, é uma forma de ajudar, mas eu acredito que uma das formas mais eficazes é realmente cuidando dos relacionamentos, né? Primeiro a gente olhar pra gente, entender o porquê eu penso dessa forma, né? O porquê quando eu vejo que uma pessoa foi estuprada e tudo mais, a primeira coisa que eu penso é que tamanho da saia que ela estava usando, por que ela estava naquele ambiente. Então, por que eu tenho esses preconceitos, por que eu tenho esses mitos, né, em relação a isso, tentar melhorar dentro dessas áreas. E melhorar os meus relacionamentos, porque como eu falei, eu acho que o abuso, a exploração, ela se fortalece dentro desses relacionamentos quebrados. Se eu não tenho ninguém que eu possa confiar, se não tem ninguém que eu possa conversar, né, se eu tenho todas essas vulnerabilidades, esse possível predador vai conseguir identificar isso mais fácil em mim, e eu me torno uma vítima mais fácil, né? Agora, quando eu tô cercada, né, de amizades, de uma família saudável, de conversa, né, de educação, de conhecimento, é muito mais difícil essa pessoa se tornar vítima. Então, eu acho que para muitos problemas que a gente tem no mundo hoje, né, se resolveriam através de relacionamentos saudáveis, né? E isso começa comigo e com você. Eu sei que muitas das vezes a gente quer olhar para o outro, né, e falar, então a gente tem que dar uma palestra ali naquele lugar para que as pessoas saibam. Mas o que que eu estou fazendo? Quais são as minhas escolhas diárias, né? Principalmente na igreja, por exemplo, muitas pessoas condenam o abuso, a exploração sexual, mas tem muitas pessoas que assistem pornografia, por exemplo, né, que estão viciadas em pornografia, casamentos destruídos, e ela não consegue identificar que a pornografia tem tudo a ver com a indústria sexual, né? E que tem tudo a ver com a exploração, com o tráfico de pessoas, né? E isso não é nada de coisa de crente, né? É coisa de dados, né? Existem dados mostrando que a maioria dos vídeos são vídeos de abusos, de estupro, que a indústria pornográfica ela está totalmente ligada com outras indústrias para fazer você querer ter esse tipo de conteúdo, porque eles ganham, né? Pra gente talvez possa apenas ser um crime, mas para eles é um negócio mesmo, isso dá lucro, né? O tráfico de pessoas, por exemplo, é um dos crimes, um dos maiores crimes organizados no mundo, né? Lucra mais de 150 bilhões por ano. Então, assim, dá dinheiro isso, né? A exploração do ser humano dá dinheiro. Então, o que eu estou fazendo para que isso não aconteça? E isso são em várias áreas, né? Então, por exemplo, no tráfico de pessoas tem a exploração através do trabalho laboral, né? Então, às vezes, a roupa que você está comprando, né? Que vem ali de um lugar meio estranho, que a pessoa não recebe para estar fazendo, e aí você, não tô nem aí, tô pagando barato mesmo, né? Então, às vezes, você está colaborando também para que essa exploração ela aconteça. Então, assim, se não houver demanda, né, isso acaba. Só que tem demanda, a gente está consumindo e gastando com isso. Então, acho que analisar as nossas escolhas diárias e começar a cortar isso da nossa vida, assim a gente consegue combater esse tipo de crime, né? Uma outra que veio aqui, eu tô tomando seu tempo aí, se você tiver alguma coisa, você pode falar depois aí, se estiver apertado com o horário. Mas vamos supor que você está falando agora diretamente com uma pessoa que está sofrendo abuso, esteja assistindo isso. Seja lá de diferente idade, o que você falaria para uma pessoa? A primeira coisa é que você não tá sozinha, né? Sei que quando a gente passa por esse tipo de situação, né? Eu sou sobrevivente também de violência sexual. A primeira coisa que a gente pensa é que a gente tá sozinho. Então, isso é uma mentira, né? Principalmente que o abusador conta. A outra coisa é, se eu contar pra alguém, ninguém vai acreditar em mim, né? Que também é uma mentira, né? Você pode contar pra alguém. E existe vida, né, depois do abuso. Eu sei que quando a gente está, né, em uma situação ruim, parece que nada tem solução, que sempre vai ficar aquela coisa assim, mas há solução, né, para esse problema, mas precisa trazer, né, pedir ajuda para alguém. Então, nós como Instituto Bastos estamos aqui como esse apoio, né? Eu compartilhei aqui, deixa eu compartilhar de novo, o nosso número do acolhimento. Então, se você que é vítima está nos escutando e precisa de apoio, né, é só entrar em contato, até mesmo através do WhatsApp, né? Nós temos o número DDD 27 995 05 5331. Mas também tem as nossas redes sociais, o nosso site, tem outros órgãos também, né, como o Conselho Tutelar, Ministério Público, as delegacias, enfim, outros projetos também, a igreja também
que você pode pedir ajuda. O principal é não fique calado, sabe? Não sofra sozinho. Eu sei que é difícil esse primeiro passo, né, de você comunicar o que está acontecendo, de achar que vai ser julgado, que ninguém vai ouvir, mas existem milhares de pessoas que estão à disposição para poder apoiar. Como fazer parte do projeto, como apoiar? Você falou para mim tem alguns voluntários aqui no Rio e tal. Você vai nas igrejas, né, o projeto, como é que faz para levar? Eu vou deixar aqui do lado do Instagram, eu deixo sempre o QR Code aqui do lado do Instagram aí, e o seu contato depois você me manda escrito que eu boto aqui na legenda do vídeo. Show, Thaís, muito obrigado por esse tempo aí, cara, aprendi muito aqui. A gente, mesmo com esses contratempos na internet aí, mas vai ficar bom o vídeo depois, dá para editar. E espero já os próximos, em nome de Jesus aí, se Deus permitir. Você que assistiu até aqui, se inscreve no canal, curte aí, isso ajuda bastante. E vai lá conhecer o Instagram dela, é muito bom. Eu já rolei algumas vezes lá para ver alguma coisinha. E é muito bom, muita coisa importante ali que você sai impactado. Valeu!